Tá, então resolver essa questão aqui. A função que ele dá é exponencial de menos a módulo de x e o a maior que zero. Então, é uma função que vai decrescer. E o item 1 é para a gente mostrar que a função está dentro de L1 e calcular a transformada de Fourier. Então, mostrar que está dentro de L1 significa que se você integrar ela nos reais, você vai achar alguma coisa que é menor que infinito, então não vai divergir. Então, a gente precisa mostrar basicamente que a integral de HA nos reais é alguma coisa menor que infinito. Então, a gente faz isso integrando a função. Depois a gente analisa o resultado. Então, integrando nos reais a função e elevado a menos a módulo de x, a gente pode separar essa integral de menos infinito a zero e de zero a mais infinito. A gente está fazendo isso porque considerando valores negativos e valores positivos, a gente pode abrir esse módulo de x. Então, de menos infinito a zero, o valor é negativo, então o módulo de x é igual a menos x. Então, esse menos corta com menos ali, fica e elevado a ax. E de zero a mais infinito, a função módulo é igual ao próprio x. Então, aqui vai ficar exponencial de menos ax. Agora é só integrar, então calcula a primitiva. Primitiva de e elevado a ax é e elevado a x dividido por a. Isso aqui a gente está calculando de menos infinito a zero. E aqui a gente tem integral de zero a infinito, então primitiva fica elevado a menos ax sobre menos a. E aqui calculando de zero a mais infinito. Então, isso daqui vai dar, substituindo esse zero aqui, vai ficar elevado a zero, né? Então, um sobre a, menos. Aí a gente vai, quando a gente substituir o menos infinito, vai ficar exponencial de menos infinito, isso vai para zero, então não vou nem botar esse termo. E a gente já avança para o outro. Então aqui quando a gente bota o mais infinito, vai ficar elevado a menos infinito, também vai para zero. Então também não vou botar. E falta só esse termo aqui quando a gente substitui zero, então vai ficar menos. Quando a gente substitui zero, fica um em cima e menos a embaixo, né? Então aqui fica mais um sobre a, certo? Então essa soma no fundo dá 2 sobre a. Eu vou apagar aqui e botar 2 sobre a. E 2 sobre a com certeza é menor que infinito, né? Porque o a está no denominador e o a é um valor real que é maior que zero. Então, se o a pudesse ser zero, às vezes a gente podia ter uma explosão ali. Mas a questão definiu que o a é maior que zero. Então, isso aqui com certeza é menor que infinito. Então, como a gente provou que a integração da função deu algo menor que infinito, então, com base nisso aqui, a gente tira que o h de x ele pertence ao L1. Então, como o h de x ele pertence a L1, a gente pode calcular a transformada de Fourier da função. Então, para qualquer valor de x pertencente aos reais, a gente tem que a transformada de Fourier de HA. Então, se eu quero que minha transformada de Fourier ela saia em x, eu vou considerar que a função está em t. É só uma questão de variável. Então, agora fica integral nos reais da função HA de t vezes exponencial, como a gente está calculando transformado, o exponencial é negativo, menos 2π i x t dt. Então, basicamente, agora é só calcular isso aqui. Lembrando, o nosso h é exponencial de menos a, módulo de t aqui, né? Vezes exponencial de menos 2π i x t. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, vai abrir integral em dois intervalos, né, de menos infinito a zero e zero a mais infinito.
Então, de menos infinito a zero, a gente vai ter exponencial. Esse e fica e elevado a menos a vezes o módulo de t vira menos t. Então, fica e elevado a t. Então, fica no fundo e fica a menos 2πx t. E pro intervalo de zero a mais infinito fica e elevado a menos a menos 2πx t dt. Então, continuando aqui a integração, agora é só botar a primitiva. Então, vai ficar exponencial de a menos 2πx vezes t dividido pelo coeficiente do t, né? Então, a menos 2πx. Isso calculado de menos infinito a zero. E a outra primitiva, que é o exponencial de menos a menos 2πx vezes t dividido por isso. Calculado de zero a mais infinito. Então tá. Então eu vou continuar aqui. Quando a gente substitui o zero, fica claro que vai ficar 1 sobre a menos 2πx, né? Porque o exponencial ele vai para 1. Então fica 1 dividido por a menos 2πx. Agora, quando a gente substitui menos infinito, eu vou escrever, depois eu faço com calma. Vai ficar menos, né? Exponencial de a menos infinito vezes exponencial de 2πx infinito dividido por a menos 2πx. Então aqui a única coisa que eu fiz foi eu substituir esse menos infinito. Esse menos é o porque a gente está calculando o limite inferior da integração. Agora eu substituo o menos infinito. Então o menos infinito ele vem nesse lugar do t. E daí eu abri como uma multiplicação de exponenciais. Então o menos infinito está multiplicando esse a e depois ele está multiplicando esse menos 2πx. Então aí ficou isso aqui que eu escrevi. Depois a gente analisa isso, que tem um detalhe. Então agora em relação a essa segunda primitiva aqui, vai ficar e elevado a... Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Menos a vezes mais infinito vezes exponencial de menos 2πx infinito, dividido por menos a menos 2πx. E daí agora vai ter o menos, e a gente vai substituir o zero, que vai dar 1 sobre o denominador. Como o denominador está com esses menos aqui, menos a menos 2πx, eu vou botar eles positivos e eu vou fazer esse menos virar um mais. Então fica 1 sobre a mais 2πx. Então a ideia aqui que é importante analisar é que o que importa é a parte onde tem o a. Porque o a, o componente onde tem o a é a parte real. Então, isso aqui é um número, certo? Esse exponencial de a elevado a menos infinito. Isso aqui está indo para zero, porque é um exponencial de alguma coisa está decrescendo a menos infinito, então está convergindo para zero. Isso aqui também, ó, exponencial de menos infinito. Então, os dois estão convergindo para zero, certo? Esses outros exponenciais aqui que estão multiplicando, eles têm um número imaginário i. Então, a partir do momento que ele tem um número imaginário i, o módulo dele é 1, porque o e elevado a i θ, ele é o cosseno θ mais o i seno θ. Então, quando você tem o gráfico dos números imaginários pelos números reais, o que acontece é que você vai ter um círculo, você vai ter um ângulo θ. Esse aqui, esse ponto aqui, é o seu e elevado a i θ, certo? Então, se você multiplica por cosseno, você pega a componente real, que é esse cosseno θ aqui.
E se você multiplica por seno, você vai pegar essa parte imaginária, que é esse componente de seno θ. E se você fizer a conta, você tem que o módulo desse valor é sempre um, que vai ser o raio do círculo. Então, tipo assim, quando você aumenta multiplica por infinito aqui, o que está fazendo é aumentar o ângulo, porque você vai ter um e elevado a um i vezes um ângulo. Se esse ângulo está indo para infinito, o que está acontecendo é que você está girando isso aqui infinitamente. Só que o valor dele em si não passa de um, porque o módulo é sempre um, porque é o raio do círculo trigonométrico. Então, assim, isso aqui é a lógica de por que que na hora de fazer a conta você vai considerar esse cara como um. Então, isso é um 1, isso é um 1. E como a gente viu, esse cara é um zero, esse cara é um zero. É um zero vezes um. Então, esses dois termos morrem, porque é um vezes zero. Mas assim, na prática, quando você estiver resolvendo questão, escrevendo na prova, você não precisa mostrar isso, você só joga para zero direto. Mas a lógica é essa, ok? Então vai ficar, no final das contas, só esse um sobre a menos 2πx e esse um sobre a mais 2πx. Então o que a gente vai fazer vai ser MMC, né? Que vai ser multiplicar os dois. Então vai ficar a mais 2πx mais a menos 2πx em cima. E embaixo vai ficar a multiplicação. Então você pode fazer isso como você quiser, mas assim, esse menos 2πx corta com isso, então fica 2a em cima. E fazendo direto aqui, vai ficar a ao quadrado. Esse menos 2πx vezes a vai cortar com esse a vezes 2πx positivo. Então, no final das contas, vai ficar só o outro termo, que vai ser menos 2πx vezes 2πx. E esse menos ele vai cortar com i ao quadrado, então vai ficar mais 4π quadrado x quadrado. Então, esse aqui é o resultado final da nossa transformada de Fourier. Então, agora item 2, né? Que a gente já terminou um aqui, a gente já mostrou que pertence a L1, já calculou a transformada. A gente tem que mostrar pela definição que o HA chapéu chapéu é igual ao HA de x. Então, vamos lá. Tem dois. O HA de x, ele é a, a transformada de Fourier de HA, certo? Se a gente está fazendo o chapéu dele, significa que a gente está fazendo transformada de Fourier da transformada de Fourier. Então, a fórmula do H chapéu-chapéu seria integrar nos reais, basicamente a fórmula da transformada de Fourier. Só que a nossa função que a gente vai estar transformando é a própria transformada. Então, aqui é como se fosse a nossa H chapéu de t, porque essa aqui é a função que a gente está transformando. Transformada de Fourier, o exponencial é negativo, então menos 2 π i x t dt. Só uma questão, porque isso aqui gera uma confusão, mas assim, quando você faz transformar de Fourier de alguma função, você tem que mudar a variável dela. Então, se sua função é f de x, quando você calcula a transformada de Fourier dela, tem que ser uma f chapéu de t. Você tem que mudar. Mas você pode considerar inicialmente uma f de t e fazer a transformada, e a transformada está em x. Tipo, não importa exatamente qual variável você escolhe. Por exemplo, na questão anterior, eu assumi que o HA estava em t e a gente calculou o HA chapéu em x, certo? Nessa questão aqui, eu posso querer que meu HA chapéu chapéu saia em x. Então, quando eu estiver fazendo a transformada do meu HA chapéu, eu considero que meu HA chapéu está em t. Eu tenho liberdade de fazer isso, contanto que seja coerente. Sempre que eu aplico um chapéu em uma função, tem que mudar a variável. Então, é por isso que aqui tem o H chapéu de T e na questão anterior a gente tinha achado o H chapéu de X. Depende do que você escolhe, contanto que esteja coerente.
Tá, então aqui só recapitulando, a gente, a fórmula do H chapéu chapéu é você fazer uma transformada de Fourier da função H chapéu. Então aqui está o H chapéu e aqui está a transformação dela. Beleza. Isso aqui é a mesma coisa que escrever a integral nos reais de H chapéu de t do exponencial positivo de 2π i menos x t dt. É a mesma coisa, eu só desloquei o menos. E se você perceber, essa fórmula aqui é a fórmula da inversão, certo? Porque o que muda na inversão, na fórmula da inversão é que o exponencial é positivo. Então isso aqui é a fórmula da inversão, a transformada de Fourier. Então se a gente está invertendo, e a gente está invertendo a função HA chapéu, o que a gente vai encontrar no final é o HA, certo? A gente vai retirar o chapéu. Então isso aqui vai ser o HA. Só que qual variável que vai sair a resposta? Vai sair no menos x, não no x. Então a gente vai encontrar o HA de menos x. Beleza. Aí onde vem a sacada da questão. A nossa função é e elevado a menos a módulo de x. Essa função é uma função par, porque a função módulo de x é uma função par. Então vamos supor que a gente bota x igual a 2. Fica e elevado a menos a módulo de 2. Isso é menos 2a. Agora vamos supor que a gente bota menos 2. Se a gente bota menos 2, isso vai ficar e elevado a menos a módulo de menos 2. E que é módulo de menos 2? É 2. Então vai ficar elevado a menos 2a. Você vê que isso aqui é igual a isso, porque o módulo de x é par. Então a nossa função HA é par. Basicamente, isso significa dizer que todo HA de menos x é igual a HA de x. Então a gente saiu de HA chapéu chapéu e chegou em HA, que era o que a questão pedia para a gente provar. Basicamente, isso indica que se a gente tiver uma função HA chapéu transformada e a gente quer passar, a gente quer inverter ela, em vez de inverter e voltar para o que era antes, a gente pode simplesmente transformá-la de novo, que vai dar o mesmo resultado. Então, essa é a ideia que a questão queria mostrar. Então, tá feito o item 2. Agora, o item 3 é calcule a transformada de Fourier de a ao quadrado dividido por a ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado em função de a. Então, vamos lá. Item 3. Ele quer a transformada de Fourier de a ao quadrado dividido por a ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado. A transformada de Fourier disso é a mesma coisa que eu fazer a sobre 2 vezes a transformada de Fourier de 2a sobre a quadrado mais 4π quadrado x quadrado, certo? Porque esse a multiplica com esse a, vira um a ao quadrado, e esse 2 corta com esse 2 e vira um 1. Então, só escrevi e algebricamente é igual essas duas coisas que eu escrevi. E qual que é o ponto aqui? Que isso é a sobre 2 vezes a transformada de Fourier da transformada de Fourier de HA, certo? Então, isso aqui é um HA chapéu-chapéu. Então, vou botar aqui chapéu-chapéu. E como a gente viu no item anterior, isso aqui é simplesmente a sobre 2 h de x, que a gente já provou. Então, isso aqui vai ficar a sobre 2 e a função exponencial de menos a módulo de x, certo? Então, o resultado seria esse aqui. Agora, vamos para o item 4. Então, o item 4 ele pede para a gente calcular a derivada de a ao quadrado dividido por a ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado, em função de a. Então, aqui não é nenhuma questão muito de analise, é só para derivar.
falando para alunos da Central e Lilly, igual eu já comentei em alguns outros vídeos, as provas elas são muito coerentes e os itens que seguem, eles têm uma sequência lógica. Então, em vez de simplesmente lançar o item 5, que talvez fosse um pouco difícil, você ficasse um pouco na dúvida, ele lança um item anterior que é fácil, só que você fazer ele deixa simples de você visualizar como resolver o próximo. Então é bem justo a prova e os exercícios. Então esse item é só calcular a derivada mesmo. Tá, então vamos derivar. Ele quer a derivada de a ao quadrado dividido por a ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado dx, né? Derivando. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser, deixa eu botar em vermelho, a derivada de uma função de um quociente, né? É um f, derivada da primeira vezes calma aí, derivada de f sobre g é a derivada da de cima vezes a de baixo menos a derivada da de baixo vezes a de cima dividido pela de baixo ao quadrado. Então essa é a formulinha. Deixa eu botar aqui embaixo. E aqui em cima a gente aplica. Então fica a derivada da primeira é a derivada de a ao quadrado. Isso dá zero. Então esse termo aqui, ó, é zero. Menos a derivada da de baixo. A derivada da de baixo, esse a ao quadrado, ele some. E aqui fica esse 2k, então fica 8π quadrado x. É, vezes a de cima, né? Então aqui a gente... Isso aqui é a derivada da de baixo. E esse aqui é vezes a de cima. E esse menos tá aqui. Então, certinho. E agora a gente divide pela de baixo ao quadrado. Então, dividir por a ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado final. Basicamente, a gente só derivou a função. Então, item 4 feito. Agora ele pede a transformada de Fourier de a ao quadrado x dividido por a ao quadrado mais 4 quadrado x quadrado ao quadrado em função de a. Então aqui dá para ver claramente que tem relação com o item anterior, porque a transformada de Fourier que ele está pedindo se parece muito com a derivada do negócio que a gente acabou de calcular. Então vamos lá, transformada de Fourier de a ao quadrado x dividido por a ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado ao quadrado. Beleza, então aqui, tipo, de novo, a gente vai fazer o mesmo procedimento, acho que no item 3. A gente vai multiplicar coisas aqui para aparecer o que a gente achou no item anterior. Então, a gente vai botar menos 8π quadrado ao quadrado x dividido por a ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado ao quadrado, porque agora a gente fez aparecer a derivada que a gente tinha achado antes. E agora a gente vai ter que multiplicar alguma coisa aqui para manter a igualdade. Então, se a gente adicionou um menos 8π quadrado aqui, a gente tem que dividir por 8π quadrado negativo. Pronto. Então, agora matematicamente essas duas coisas são iguais e a gente fez surgir o que a gente queria. Então, vamos, tipo, supor que essa função é menos 8π quadrado xa quadrado dividido... Opa, perdão. A função, qual que era o nome? A ao quadrado ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado. Vamos supor que essa função aqui chama, sei lá, s de x. Então, isso daqui é igual
a transformada de Fourier da derivada de S de x, certo? Isso daqui então é igual a menos um sobre 8π quadrado S' de x chapéu. E agora a gente vai usar a fórmula. Como a transformada de Fourier ela é estável por derivação, escreve isso na prova. Você pode usar a fórmula, né? No caso, a fórmula eu vou escrever aqui do lado. A transformada de Fourier de uma derivada k de uma função, ela é igual a 2π e x elevado a k vezes a transformada da própria função sem estar derivada. Onde aqui esse k é a derivação, então pode estar derivado uma vez o k é 1, pode estar derivado duas vezes o k é 2, e esse k aqui ele está funcionando como expoente. Então a fórmula é essa. Então aqui, continuando a igualdade, a gente teria menos um sobre 8π quadrado. Agora, o S' de x, ele é 2π e x elevado a 1, né? Porque vamos substituir esse S esse F por S. Então fica S aqui, S aqui. Aqui é S', então o K é 1. Então fica só 2π e x. E aqui eu tenho a transformada de Fourier do S. E eu já tenho esse valor porque a gente calculou no item 3. Aqui está o nosso S de x. E aqui está a transformada de Fourier dele. Isso deu A sobre 2 exponencial de menos A módulo de x. Então isso aqui vai ser A sobre 2 exponencial de menos A módulo de x. Então agora é só fazer essa conta aqui. Vamos ver. Esse π corta com esse quadrado. Então, cortar aqui. E é isso, né? Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui. E acho que não tem mais muito o que fazer. Então vai ficar menos AIX menos AIX sobre 8π vezes e elevado a menos A módulo de x. Bom, então o item 5 acabou, a gente já calculou. Agora o item 6. Ele diz para a gente verificar se a equação p de x é igual a essa integral admite uma solução com p de x dentro de L1. Tá bom. Então, se o para o p de x está dentro de L1, o p de x ele é a própria integral nos reais dessas duas funções multiplicadas. Beleza, então para o p de x estar dentro de L1, essa integral nos reais tem que ser menor que infinito, certo? Como a gente prova isso? Tem vários jeitos de fazer. Então, deixa eu relembrar as funções aqui. Tá. A primeira coisa que tem que fazer é identificar que isso aqui é um produto de convolução. Porque é bem característico, tipo, tem x menos t aqui, e a outra função está só em t, e está integrando em dt, e aqui tem integral nos reais. Isso aqui é um produto de convolução, f convolucionado com g, vamos chamar essa aqui de f, essa aqui de g. F convolucionado com g de x dá exatamente o p de x. Então, o primeiro passo é identificar que isso aqui é um produto de convolução. Beleza. Então, para o p de x ele estar dentro de L1, a gente precisa que tanto f esteja dentro de L1 quanto g esteja dentro de L1. Porque daí a multiplicação deles vai estar dentro de L1 e, portanto, o p de x vai estar dentro de L1. Então, a lógica aqui seria o nosso f de x, esse é o item 6, né? F de x, ele é 1 sobre 1 mais 4π quadrado x quadrado, né? Aqui tem o x menos t, mas a gente está desconsiderando a convolução, estou pegando a função pura mesmo. Porque é o f que está convolucionado com g, então a função f é genuinamente isso daqui. E o nosso g de x é o 1 dividido por 1 mais x quadrado ao quadrado. Perdão, 1 não, né? X. Deixa eu ver aqui em cima.
Aqui é x. Então, x sobre 1 mais x quadrado ao quadrado. Então, se você convoluciona essas duas funções, vai dar exatamente aquela integral que é o p de x, certo? Então, vou até reescrever aqui. O f convolucionado com o g dá exatamente o p de x. Beleza. Então, vamos lá. Aqui tem vários jeitos de fazer. Eu vou fazer de um jeito que é o mais rápido e é o mais simples, só que exige você conseguir visualizar um pouco. Eu tenho certeza absoluta, então eu posso escrever isso, que o f de x ele é menor ou igual à função 1 sobre x quadrado mais 1. Isso é óbvio, porque tem um 4π quadrado no denominador, né? Então eu posso escrever isso. E eu posso escrever que o meu g de x ele também é menor ou igual a 1 sobre x quadrado mais 1. Dá para perceber isso, né? Porque aqui a gente tem um x só, aqui a gente vai ter um x à quarta. Então é como se ficasse 1 sobre x ao cubo. Então a razão é... Enfim, isso aqui vai acabar dando menor porque o denominador do 1 sobre x ao cubo vai estar maior do que o x quadrado, certo? Enfim, o ponto é que isso aqui é sempre verdade. E qual que é o ponto? A integral nos reais de 1 sobre x quadrado mais 1 é π. Então, se a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 nos reais é π, ou seja, menor que infinito, significa que a função 1 sobre x quadrado mais 1 ela está dentro de L1 reais. Então, se você tem uma função que é sempre maior do que a que você está querendo analisar, e essa função que é maior ela está dentro de L1, então com certeza a função menor também está dentro. Então, com isso, a gente consegue concluir que tanto f quanto g também estão dentro de L1. Então, se você tem um f que está dentro de L1, um g que está dentro de L1, então se você convolucionar eles, você vai ter algo que está dentro de L1. Então, essa é a conclusão para a gente provar que o p de x pertence a L1 reais. Então, só recapitulando. A gente percebeu que aquela equação com a integral, com aquele x menos t, aquele t, no final das contas era uma convolução entre f e g, onde o f é isso e o g é isso. Matematicamente, se o p está dentro de L1, é porque tanto f quanto g também estão em L1. Então a gente provou que o f está em L1 e a gente provou que o g está em L1. Como a gente fez isso? A gente usou uma inequação considerando os nossos f's e o g aqui também, e considerando uma função referência que foi a 1 sobre x quadrado mais 1. E como a gente sabe que a integral dela nos reais dá π, isso aqui você pode fazer, vai dar arctangente de menos infinito, mais infinito, você usa limite e vai chegar em π. Ou seja, menor que infinito, você sabe que essa função referência, ela está em L1. Então, se a nossa função é menor do que ela, então ela também está em L1. Então, a gente conclui que a gente está convolucionando duas funções L1 e, portanto, P também é L1. Então, assim, eu não escrevi com rigor, mas a lógica é essa. Se você não conseguisse achar uma função para comparar, que é esse 1 sobre x quadrado mais 1, você pode fazer integral na moral. Porque, assim, vamos para o f de x, no caso, né? Você teria que integrar 1 sobre 1 mais 4π quadrado x quadrado. Isso aqui você consegue fazer com um arco tangente. E para o g, você teria que integrar o x sobre 1 mais x quadrado ao quadrado. Isso aqui você consegue integrar também fazendo substituição. Você fala que u é 1 mais x quadrado, você consegue fazer essa integral e acha valor, inclusive. Então, você vai concluir a mesma coisa. Esse é menor que infinito, esse é menor que infinito. Então, f está em L1, g está em L1. Se você convoluciona duas coisas que estão em L1, você tem alguma coisa em L1. Então, o p de x está em L1. Então, essa é a lógica completa do item 6. Então, 6 terminamos. Agora o 7. Verifier
que o enunciado de Riemann-Lebesgue é, é bem verificado. Então, a gente tem que ver se está tudo certo com o P de x em relação a esse lema. Então, o que diz o lema, o enunciado de Riemann-Lebesgue? Ele diz que, vou botar item 7 aqui. O enunciado de Riemann-Lebesgue diz que se você tem um, vamos botar uma função f, um f chapéu, então uma função transformada, e quando o x ele tende a infinito, esse f chapéu, quando o x tende a infinito, esse f chapéu ele diverge, então com certeza a sua função inicial f de x ela não pertence a L1. É só isso que ela diz. Tipo assim, se você joga o x para infinito e você vê que o seu f não diverge, vamos supor que o f foi para zero, o f chapéu, você não pode concluir que então o f de x está dentro de L1. Você não pode concluir isso. A única coisa que o lema diz é: você tem uma função chapéu transformada, você vai analisar esse f chapéu quando x vai para mais infinito. Se esse f chapéu divergir, então a sua função não está em L1, sua função original. É isso que diz o teorema, certo? Então, quando a questão ela pede para a gente verificar que o enunciado é bem verificado, significa que a gente vai botar esse x indo para infinito, a gente vai analisar esse f chapéu e a gente tem que encontrar o f chapéu indo para zero. Ele não pode divergir, porque a gente acabou de provar no item anterior que o p de x ele está dentro de L1. Então a gente precisa verificar o Riemann-Lebesgue e encontrar um f chapéu que vai para zero. Ele não pode ir para mais infinito, certo? Porque se fosse para mais infinito, então o nosso p de x inicial não pode estar em L1. A gente acabou de provar que está. Então vamos lá. Inicialmente a gente tinha a convolução, então f convolucionado com x estava dando aquele p. E daí qual que é o ponto? O ponto é que se a gente a gente aplica a transformada de Fourier em, em uma convolução, a transformada de Fourier de uma convolução é a transformada de Fourier das funções individuais. Então, isso aqui, aplicando a transformada de Fourier, fica o P chapéu. Aqui vamos supor, então, que o P está em T e essas funções estão em T para a gente poder ter a transformada em X, certo? Beleza. Isso aqui vai ser o F chapéu, G chapéu. Ok, então a gente precisa agora calcular a transformada de Fourier de F chapéu e de G chapéu, porque daí a gente vai conseguir escrever o nosso P chapéu para poder fazer a análise quando x vai para infinito. Então vamos começar pelo F. O F a gente tinha escrito aqui é 1 sobre 1 mais 4π quadrado x quadrado. Então, o F chapéu de x ele é a transformada de 1 sobre 1 mais 4π quadrado t quadrado, né? Porque a nossa transformada está em x. Isso daqui, a gente já calculou o valor. Se a gente olhar lá no item 3, a gente calculou a transformada de Fourier de a ao quadrado dividido por a ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado. Se a gente bota a igual a 1, a gente tem exatamente a função f de x. Então, a gente teria como resultado, aqui a gente tem a sobre 2 vezes exponencial de menos a módulo de x. Então, isso aqui seria 1 sobre 2 exponencial de menos módulo de x. Então, a gente já tem esse valor e a gente já calculou. Então, agora eu só vou lá substituir. Então, o valor desse f chapéu é 1, opa, 1 sobre 2 exponencial de menos módulo de x. Aqui é calcular a transformada de Fourier da G.
Então, a g de x, ela é x sobre 1 m² ao quadrado. Então, aqui a gente quer colar a transformada de Fourier de 1, ou de t, dividido por 1 mais t² ao quadrado. Beleza. Aqui, mais uma vez, a gente vai ter que usar a coisa que a gente achou em exercício em questões anteriores. A gente calculou aquela transformada de Fourier de ao quadrado x sobre a ao quadrado mais 4π² x quadrado ao quadrado. Então, a gente vai usar isso. Então, aqui, primeiro eu vou fazer, depois eu mostro. Eu vou multiplicar por 4π². Então, agora eu vou ter que dividir por 4π², né? Então, o t continua aqui. Aqui eu vou abrir esse quadrado, vou escrever 1 mais t² vezes 4π² mais 4π² t². Então, aqui, de um passo para o outro, não fiz nada, né? Só multipliquei 4π² em cima e dividi embaixo. Mesma coisa. E se a gente olhar isso daqui, a gente já tem o valor disso. Porque voltando lá na questão anterior, ó, a gente calculou essa transformada de Fourier. Se a gente bota y igual a 2π, vai ficar 4π² em cima. Deixa eu apagar tudo aqui. Vai ficar 4π² x em cima. Aqui embaixo vai ficar a ao quadrado, né? Então, 4π² mais 4π² x² e 4π² mais 4π² x², certo? Fica assim. Só substituir o a igual a 2π. Esse 4π² ele pode cortar com esse primeiro aqui, certo? Então aqui ficaria 1 mais x². Então isso aqui é exatamente o que a gente tem lá. Porque se a gente olhar aqui, a gente tem o t aqui, um sem nada multiplicando e os 4π² restando aqui. Então é exatamente o que a gente tem. Então essa transformada de Fourier a gente já sabe o valor. Então aqui isso seria igual a 4π² vezes o valor da transformada de Fourier. Qual que é o valor da transformada de Fourier que a gente achou? É isso aqui. Então, menos a e x, quando a gente bota o a igual a 2π, fica menos 2π e x sobre 8π. Então, esse π corta com esse π, vou apagar. Esse 2 corta com esse 8, fica 4. Elevado, menos x aqui, né? Elevado a menos 2π módulo de x. Então, é isso aqui que a gente vai igualar lá. Então, fica menos x sobre 4 elevado a menos 2πx. Então, menos ix elevado a menos 2π módulo de x sobre 4. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Menos ix elevado a menos 2π módulo de x sobre 4. Isso aí. Então, ficou isso aqui. Esse 4 vai morrer com esse 4. Então, vou apagar. E vai ficar só menos i π² x elevado a menos 2π módulo de x. Então, achamos agora tanto a transformada do f quanto a transformada do g. E agora a gente tem na nossa equação inicial que o p chapéu vai ser a multiplicação das duas transformadas. Então a gente vai ter esse meio ali, então meio, de e elevado a menos módulo de x. Deixa eu botar agora esses coeficientes. Então aqui vai ter um menos i, vai ter o π², vai ter o x. E agora os exponenciais eu já vou botar somando, vai ficar menos. Aí aqui 2π mais 1, né? Módulo de x. Então só multipliquei os dois, basicamente. Então aqui a gente tem finalmente a nossa expressão para o p chapéu. E qual que é o ponto? Agora a gente vai verificar o enunciado do Riemann-Lebesgue.
Então, quando o x ele tende para mais infinito, a gente percebe que o nosso p de x ele vai tender para zero, porque aqui a gente tem menos algo positivo vezes algo positivo. Então, a gente está decrescendo infinitamente o exponencial. O, o decrescimento exponencial ele é maior do que um linear, que é no caso aqui o polinômio. Então, isso aqui vai com certeza para zero. Então, a gente verifica que o enunciado de Riemann-Lebesgue foi realmente verificado. Isso aqui vai implicar que o p de x ele não necessariamente está em L1, mas se isso aqui fosse para infinito, a gente poderia dizer que não pertence. Então agora a gente teoricamente não pode afirmar nada, certo? A gente só pode afirmar que não pode afirmar nada. Esse é o ponto. Então isso aqui está condizente com o que a gente achou no item anterior. Então essa é a lógica do set aqui. A gente verificou o conceito do Riemann-Lebesgue. Tá. Então o item 7 foi. Falta só o 8. Porque agora a gente isolou o p-chapéu. Então o 8 ele quer que a gente calcule o p de x, que é basicamente usar a inversa. Ele deu a formulinha aqui, ele falou que a inversa de uma função onde tem i, t e um a de t é 1 sobre 2π a derivada da inversa do at. Então vamos ver como isso se aplica ao nosso caso. Aqui está o nosso p de x, eu vou apagar isso aqui para ficar mais claro qual que é o p de x. Esse é o p de x. Então a gente quer encontrar o p chapéu de x, no caso. A gente quer encontrar o p isolado, sem o chapéu. Então vamos lá. Vamos escrever ele em t, né? Para nossa. Se a nossa transformada estiver em t, o nosso sem chapéu vai sair em x. Então aqui é um t, aqui é um módulo de t. Então é como se a questão nos deu que a transformada inversa de i vezes t vezes um a de t é igual a 1 sobre 2π, a derivada de do a de t. É isso? Ah, não, não, não. Derivada em x da inversa do a de t. Tá, isso foi o que a questão nos deu. Então, aqui é como se esse cara fosse o nosso a de t, esse cara é o nosso t, esse cara é o nosso i, e o resto é tipo constante que a gente vai tirar para fora. Então, se a gente for fazer a inversa do p chapéu, a gente vai estar. Vamos primeiro tirar essas constantes, vai ficar menos π quadrado sobre 2 para fora. E daí a transformada de i vezes o t vezes o nosso at, que é esse exponencial de menos 2π mais 1 módulo de t. Certo? Fica assim. Então vamos lá. Seguindo a forma que a questão deu, a gente vai ter 1 sobre 2π. No caso, tem o menos π quadrado sobre 2 ali fora. Vezes 1 sobre 2π. Vezes 1 sobre 2π está aqui. Vezes a derivada da transformada inversa do a de t. Então vamos manter essa derivada aqui e vamos calcular essa função, essa transformada inversa do a de t. Se a gente analisar o a de t, ele é o exponencial de menos 2π mais 1 módulo de t. Você vê que se 2π mais 1 é maior que zero, é como se fosse o a. Então isso aqui, na verdade, é um menos a módulo de t. A gente já sabe a transformada disso. A transformada disso, a gente calculou no item 1, vale 2a sobre a ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado. Já foi calculado. Então isso aqui seria a derivada de 2a, mas qual que é o nosso a? O nosso a aqui é 2π mais 1, dividido por a ao quadrado, então 2π quadrado
É 2π mais 1 ao quadrado, mais 4π quadrado x quadrado. Beleza. Então, agora a gente vai... Deixa eu fazer essa continha aqui, né? Esse 2 com 2 vira 4 aqui embaixo no denominador. E esse quadrado ele corta com esse π. Então fica menos π aqui. Menos π sobre 4. E agora a gente vai derivar esse cara. Derivada de... A gente já fez nessa questão. Derivada de f sobre g é f' vezes g menos g' vezes f sobre g ao quadrado. Então vai ficar... Derivado do primeiro é zero, vezes o de baixo. Menos... Então esse cara vira mais. A derivada do de baixo. Então vai ficar... Esse 2 vai cair. Vai ficar 8 π quadrado x vezes o de cima, né? Então, vezes 2 vezes 2π mais 1. E agora a gente divide pelo de baixo ao quadrado. Então, vai dividir por 2π mais 1 ao quadrado mais 4π quadrado x quadrado, isso tudo ao quadrado. Então, essa é a resposta final, dá para melhorar um pouco. Esse 8 aqui corta esse 4 e vira 2. E esse 2 com esse 2 vira um 4. Então, vou apagar tudo aqui. Vou botar um 4. Esse π pode juntar com esse π ao quadrado, vai virar um π ao cubo, né? Então, vou apagar tudo isso aqui. Vou botar um π ao cubo. Então, fica 4π ao cubo x, 2π mais 1, dividido por esse quociente grande aí. Então, esse aqui é o nosso p de x, que a questão pediu.